Minha família abandonou minha filha de 18 anos em um país com alerta, não viaje sem passaporte, isso foi hilário. Meu sobrinho riu, você deveria ter visto a cara dela. A irmã dele acrescentou, eu não gritei. Eu comecei a agir na manhã seguinte. A segurança estava batendo na porta deles. Quando finalmente entraram no saguão do resort, eu precisei olhar 2 vezes. Meus pais, minha irmã Kendra, os 2 filhos dela, Max e Savannah, todos presentes e em perfeito estado, rindo, conversando, agindo como se fosse apenas mais umas férias. Mas Rose não estava com eles. Minha filha de 18 anos. Olhei de novo esperando vê-la vindo atrás, talvez ela tivesse parado para pegar água ou ir ao banheiro, algo assim. Mas ninguém olhou para trás, ninguém a mencionou. Senti meu marido Dario se mover ao meu lado. Ele também percebeu. Onde está a Rose? Perguntei. Saiu mais ríspido do que eu queria. Eu estava tentando soar casual, mas algo dentro de mim já estava em alerta total. Papai nem diminuiu o passo. Provavelmente está no próximo voo. Próximo voo? Repeti. Mamãe acenou com a mão. Ela perdeu o passaporte durante a conexão. Uma confusão no aeroporto. Ela está resolvendo. Houve uma pausa dentro do meu peito, daqueles momentos em que seu corpo sabe que algo está errado antes mesmo de sua mente terminar de processar. Ela perdeu durante a conexão? Perguntei tentando manter a voz firme. Em Londres. Todos hesitaram, aquele tipo de hesitação que faz seu estômago despencar. Não exatamente, disse papai. Dario se mexeu ao meu lado. O que significa não exatamente? Ah bem, nosso voo original foi cancelado, disse mamãe animada como se fosse uma novidade divertida. Mas seu pai encontrou uma oferta melhor. 2 conexões. Economizamos uma fortuna. O pessoal da companhia aérea nem queria nos contar sobre isso, mas seu pai insistiu. Acho que nem divulgaram online. Papai acrescentou com orgulho. O Sudão era mais rápido e barato, vitória dupla. Darius piscou. Sudão? Virei-me totalmente para eles. Vocês redirecionaram a viagem pelo Sudão? Papai deu de ombros. Havia muitos assentos, até recebemos compensação pelo trecho cancelado. Saímos ganhando. E onde ela perdeu o passaporte? Perguntei, embora já soubesse. No Sudão, ele disse. Você está brincando. Olhei de rosto em rosto esperando que algum deles sorrisse. Isso é uma piada, né? Silêncio. Né? Repeti. Kendra parecia entediada. Savannah já estava no celular. Max a cutucou e sorriu. Você deveria ter visto a cara dela quando percebeu, disse ele. Foi hilário. Savannah bufou. Ela surtou total, tipo pânico completo. Achei que fosse desmaiar. Queria ter filmado, acrescentou Max. Ela parecia uma daquelas pessoas em vídeos de pegadinhas. Eu os encarei. Não sabia o que me espantava mais, as palavras ou o tom, como se tivessem visto alguém se afogar e achado divertido. Vocês a deixaram, disse baixinho. Vocês realmente a deixaram para trás. Mamãe cruzou os braços. Não a deixamos, ela perdeu o passaporte. Ela tem 18 anos, disse papai. Ela não é um bebê, suspirou Kendra. Você está exagerando. Ela disse que resolveria. Você está me dizendo, falei lentamente, que minha filha perdeu o passaporte em uma zona de alerta máximo e vocês a deixaram lá sozinha? Ela é inteligente, disse mamãe. Você sempre disse isso. Darius deu um passo à frente agora. A voz dele estava calma, mas via tensão na mandíbula. Por que ninguém ficou com ela? Um adulto, apenas um de vocês, poderia ter ficado e perdido o voo. Papai parecia genuinamente confuso. Mas já estávamos aqui, o que mais deveríamos fazer? Vocês não deveriam ter redirecionado por um país de alto risco em primeiro lugar, disse Darius. Vocês deveriam ter nos avisado. Não queríamos drama, murmurou Kendra. E agora vocês têm, retruquei. Peguei meu telefone e comecei a ligar. Direto para a caixa postal. Darius tentou também, nada. Talvez o celular dela tenha descarregado, sugeriu mamãe. Dissemos para ela ficar perto do balcão. Qual balcão? Perguntei. O do aeroporto onde vocês a deixaram? Ninguém respondeu isso. Vocês agem sempre como se ela não conseguisse funcionar sem você. Darius soltou um suspiro baixo que soou mais alto que um grito. Ela está sozinha no Sudão, sem passaporte, sem contato local, sem embaixada. E vocês acharam que ela conseguiria funcionar numa situação dessas? Savannah finalmente levantou os olhos. Ela disse que nem queria passar pelo Sudão de qualquer forma. Ela disse, continuou, ficava repetindo o quanto era perigoso, que não era seguro para mulheres isso, e que não devíamos redirecionar aquilo. Max riu. Ela estava agindo como um bebê. Talvez ela devesse ficar por lá mesmo. Se encaixa melhor. Pisquei. O que você acabou de dizer? Ele olhou para cima sorrindo, despreocupado. Quer dizer, o pai dela é negro, né? Então ela se encaixa mais do que a gente. O braço de Darius ficou tenso ao meu lado. Kendra interveio rapidamente. Ele não quis dizer desse jeito. Não falei nada de errado, disse Max. Só estou dizendo que ela surtou por nada. Encarei o garoto, depois Kendra, depois meus pais, e algo se partiu dentro de mim.
Não foi alto, não foi como um estalo, mas como uma articulação saindo silenciosamente do lugar, doloroso, mas tão sutil que ninguém nota, pelo menos no começo. Virei-me de volta para Darius. Vamos consertar isso, disse. Minha voz não tremeu, sim. Ele assentiu uma vez, já procurando voos no celular atrás de mim. Mamãe gritou atrás de nós. Vocês não precisam fazer um escândalo. Mas eu não estava fazendo um escândalo. Ainda não. Isso viria depois. Passei minha vida inteira tentando merecer decência de pessoas que só me ofereciam condições. Crescendo, Kendra podia ter incendiado a casa, e meus pais teriam dito, ela só é expressiva. Enquanto isso, eu fui punida uma vez por perguntar o que burguês significava durante o jantar. Aparentemente, eu estava sendo arrogante. Você pensaria que a vida adulta equilibraria as coisas, mas não, o brilho da filha dourada continuou direto na maternidade. Kendra teve Max e Savannah, e de repente ela era a mãe solo heroica que fazia o melhor que podia. Cada vez que ela deixava eles jantarem só com doces ou gritava com um caixa, mamãe apenas sussurrava, criar filhos é difícil. Enquanto isso, quando Rose tinha 4 anos e chorou em uma festa de aniversário porque não queria bater na pinhata, meu pai disse que ela era sensível demais. Você tem que fortalecê-la, ele me disse. Não pode mimá-la para sempre. Quando Rose chegou ao ensino médio, ela estava ganhando prêmios um atrás do outro. Quadro de honra, campeã do clube de matemática. Uma bolsa de pesquisa científica a nível municipal aos 17 anos. E ainda assim, toda vez que ela realizava algo, alguém na família desviava o foco. Isso é ótimo, disse mamãe uma vez, mas você não quer ser apenas acadêmica, deveria tentar um esporte também, tipo basquete. Basquete. Ela mede 1,57 m, tem asma e problemas de coordenação, mas claro. Ou a minha favorita, ser inteligente é bom, mas ser equilibrada é melhor. Isso vindo das mesmas pessoas que emolduraram o primeiro artesanato de macarrão do Max como se fosse uma peça de galeria. Sempre diziam que ela era muito madura para a idade, mas isso vinha com um asterisco. Significava que esperavam que ela aguentasse tudo, risse de elogios disfarçados, absorvesse comentários sobre o cabelo dela ser distração, ou sua voz ser muito estridente. Darius, meu marido, o pai da Rose, costumava dizer que estávamos imaginando coisas que talvez não fosse racismo, só cegueira geracional, que não podíamos provar a intenção. E eu me agarrei a isso por anos, porque a alternativa doía demais. Mas olhando para trás agora, quem estava lá? Quem sempre estava lá? Eu achava que se fossemos generosos o suficiente, graciosos o suficiente, eles viriam quem Rose realmente era, que talvez a amassem por isso. Foi por isso que paguei por toda esta viagem. O hotel, as refeições, os passeios, até os voos. Foi ideia minha, uma forma de celebrar o marco de negócios que Darius e eu alcançamos, e talvez, de forma ingênua, uma forma de aproximar todos. Eu deveria ter sabido. Depois que Rose não chegou ao resort, pedi que eles revistassem as malas. Só por precaução eu disse. Talvez o passaporte dela tenha escorregado para a mochila de alguém durante a segurança, ou ficado preso atrás de uma bandeja e acabado com um de vocês por acidente. Kendra revirou os olhos. Você acha que a gente escondeu? Não, eu disse com cuidado, mas acho que se há uma mínima chance de que foi embalado por engano, vale a pena procurar. Eles resistiram no começo, agindo ofendidos, defensivos. Papai disse algo como, nós não somos os inimigos aqui. Mas quando insisti, as coisas ficaram estranhas. Max, o filho de 11 anos da Kendra, de repente não conseguia me encarar nos olhos. Savannah parecia tentar não rir, e então Kendra disse que já era tarde demais. O que você quer dizer? Virei-me. Ela congelou. Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Papai interrompeu. O ponto é que não planejamos isso. Darius deu um passo à frente. O que exatamente você quer dizer com tarde demais? Ninguém respondeu, então eu disse, vocês encontraram o passaporte dela. Silêncio. Meu pulso soava nos meus ouvidos. Vocês o encontraram depois que ela não pôde embarcar. Ainda ninguém falou. Savannah se recostou no sofá como se estivesse assistindo a um filme. Max de repente parecia querer desaparecer. Foi Max quem cedeu primeiro. Eu só escondi como uma piada, murmurou. Ela estava sendo chata, dizendo como o Sudão era perigoso e que íamos ser sequestrados. Achei que ela precisava relaxar. Minha boca secou. Ela disse que era perigoso? Sim, disse ele. Ela ficava pesquisando coisas e tentando nos alertar, foi irritante. Tipo, ok, a gente entendeu, não é a Disneylândia. Virei-me para meus pais. E vocês todos sabiam disso? Mamãe acenou com a mão. Achamos que ela estava sendo dramática, como sempre. Ela não é dramática, disse Darius com a voz baixa. Ela é cautelosa. Ela é inteligente. Tem 18 anos e está presa em Khartoum sem passaporte. E vocês a chamam de dramática? Ela poderia ter ido à embaixada, disse papai friamente. Não há embaixada dos Estados Unidos no Sudão, rebati. Ela provavelmente descobriu isso depois que vocês a deixaram. Kendra teve a ousadia de revirar os olhos. Ela é legalmente adulta. O que deveríamos fazer? Perder a viagem porque ela estava sendo difícil? Darius piscou para ela. Sim, ecoei.
É exatamente isso que vocês deveriam ter feito. Ninguém falou, então Max acrescentou solícito. Você deveria ter visto a cara dela quando percebeu, foi hilário. Savannah assentiu. Parecia que ela ia chorar. Daryl se colocou entre mim e eles como se estivesse me contendo fisicamente. Minhas unhas estavam cravadas nas palmas das mãos. Cada molécula do meu corpo gritava para lançar alguma coisa, minhas palavras, um copo, o maldito sofá inteiro. Mas eu não gritei. Eu apenas disse bem baixinho, ela não é dramática, vocês é que são cruéis. E então saí da sala, porque se eu ficasse, ia quebrar alguma coisa. Eles acham que isso acabou, que ela vai ficar bem, que todos nós vamos seguir em frente, que isso foi só um mal-entendido. Mas não foi. Foi intencional. Foi cruel. E eles vão se arrepender disso. No momento em que confirmamos que o passaporte da Rose estava na mala da Kendra, eu parei de ouvir. Não por choque, embora isso fosse parte, mas porque eu já estava em movimento. Darius ainda encarava a mala como se ela tivesse criado chifres. Eles o encontraram antes da decolagem. Eles sabiam, murmurou com a voz baixa. Eles sabiam que ela não o tinha. E ainda assim a deixaram lá. Eu não disse nada, apenas me virei e caminhei diretamente de volta para a suíte do hotel. Abri meu laptop, entrei no site da companhia aérea e comecei a escanear rotas para Khartoum. Havia uma. Partia em 5 horas. Era arriscado? Sim. Mas não tão arriscado quanto deixar nossa filha em um país com alerta de não viaje durante a noite, sem documentos, sem um adulto, sem apoio da embaixada e até agora, sem maneira de nos contactar. Daryl se inclinou sobre meu ombro. Você fica. Eu vou, disse ele, já tirando a carteira do bolso. Eu não discuti. Ele estava certo. O Sudão não era um lugar seguro para uma jovem negra sozinha, mas também não era exatamente seguro para mim, especialmente se precisássemos de alguém para coordenar as consequências aqui. Reservamos o voo. Um bilhete só de ida para ele, 2 bilhetes de volta para a manhã seguinte, um para ele, um para Rose. O relógio estava correndo. Ele precisava sair logo para passar pelo check-in, e ainda não tínhamos notícias dela. Eu já tinha tentado ligar para o celular dela dezenas de vezes. Sinal indisponível, sem caixa postal, apenas silêncio. Tentei de novo e de novo. Não sei porquê. Continuava achando que de repente iria conectar. Mas na 9ª tentativa, desta vez enquanto eu atualizava a página de confirmação do voo, ouvi o toque. Depois outro. Depois mãe? Quase deixei o telefone cair. Rose? Meu Deus. Rose, você está bem? Uma respiração trêmula do outro lado. Tentei ligar. Nada funcionava. O Wi-Fi é péssimo, meu chip não conecta, não consegui carregar nada. Achei que meu celular estava com defeito. Não, agora está tudo bem. Encontramos seu passaporte, disse rapidamente. Explico depois. O importante é que o papai está indo até você esta noite. Ele voa em poucas horas. Ele está levando o passaporte. Silêncio. Depois, suavemente, vocês encontraram? Fechei os olhos. Sim, na mala da Kendra. Outro silêncio. E então um som que nunca vou esquecer. Uma pequena inspiração quebrada, que soava como descrença e dor colidindo na garganta dela. Então não estava perdido, ela disse. Eu sabia. Eu disse para eles que o tinha. Eu disse para não redirecionarem pelo Sudão. Eu disse que isso ia acontecer. Eu sei, falei. Eu acredito em você. Ela não chorou. Não de verdade. Mas a voz dela falhou quando acrescentou. Eles disseram que eu estava sendo dramática. Que assistia TikTok demais. Que aeroporto é aeroporto. Mas os funcionários nem queriam que a gente estivesse aqui. Nem estava na lista original de remarcação. No começo, o vovô fez um escândalo e de repente virou uma opção. Claro que fez, murmurei. Tentei dizer para eles que não era seguro. Mas eles riram. E então Max disse que eu estava assustando todo mundo e que devia esfriar a cabeça. Depois não consegui achar meu passaporte. Apoiando-me na escrivaninha, agarrei a borda até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas você está no aeroporto agora, certo? Sim, ainda no terminal. Eles quase me forçaram a sair mais cedo. Fingi que estava esperando alguém, encontrei uma barraca de comida e me sentei. Não me movi desde então. É barulhento, nojento e estranho. Um cara perguntou se eu era casada. Meu estômago revirou. E outro se ofereceu para consertar isso se eu pagasse com um favor. Era o suficiente. Puxei o laptop para mais perto, abri o portal de reservas do hotel. Darius já estava arrumando as malas. Ouvi o zíper da mala sendo fechado. E eu terminei de esperar. O papai está a caminho, Rose. Só aguenta firme. Ele vai estar no aeroporto amanhã de manhã. Você vai vê-lo. Só fique onde está. Não mostre que está sozinha. Não fale com mais ninguém. Você fez tudo certo. Houve uma pausa. Você pode pedir para ele se apressar? Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Ele já está a caminho. Depois que desliguei, fiquei imóvel por alguns segundos, apenas ouvindo o zumbido da mini geladeira e o zumbido baixo nos meus ouvidos causado pela pura raiva. E então abri a página de reservas em grupo do hotel e comecei a clicar. Primeiro, nossa suíte ainda reservada.
Depois a suíte da Kendra, os quartos dos meus pais, o bloco familiar que eu generosamente reservei pagando tudo, porque achei que essas férias seriam boas para nós. Cancelei todos. Cada um. Eles que se virem. Certamente haveria um redirecionamento engenhoso para isso também. Dario saiu do banheiro com o necessaire na mão. Ela parecia bem? Ela está se segurando. Mas está com medo. Claro que está, disse ele. Então olhou para minha tela. O que você está fazendo? Não olhei para cima, tomando de volta a minha generosidade. Ele sorriu com os lábios cerrados. Precisa de ajuda? Balancei a cabeça. Não, eu cuido disso. Quando ele terminou de fechar a mala e beijou minha testa em despedida, eu já tinha aberto também o portal de passagens de retorno. Vamos ver o quão engenhosos eles realmente são. Porque se foram capazes de deixar minha filha em Khartoum, eles com certeza conseguem descobrir como voltar para casa desde Creta por conta própria, de preferência com 3 conexões em classe econômica, sem espaço para as pernas e sem lanchinhos. E se isso parecer mesquinho para você, bem, imagine sua filha de 18 anos sozinha em um país estrangeiro perigoso, implorando a estranhos por Wi-Fi. Enquanto os primos dela riam dizendo como foi engraçado vê-la em pânico, depois vieram me falar de mesquinharia. Porque a gente nem estava tão distante assim, e ainda por cima, eles deveriam voltar naquela noite. Darius e Rose. Meu coração batia em dobro desde que ele embarcou naquele avião. Passei a noite acompanhando o voo deles, atualizando a tela tantas vezes que meu polegar ainda doía. Não dormi, nem sequer sentei. Pela manhã, eu funcionava só com cafeína e uma fúria gelada. E foi então que ouvi batidas. Não qualquer batida. Aquelas que ecoam nos corredores de azulejo do hotel. Raivosas. Recusando-se a ser ignoradas. Vinham de 2 portas adiante, os quartos da minha família. Saí para o corredor bem a tempo de ouvir alguém gritar. Você não pode fazer isso, temos crianças. Uma voz calma respondeu. Senhor, sua reserva foi cancelada. O horário de saída já passou. Se não deixarem o local voluntariamente, seremos obrigados a chamar as autoridades locais. Outra pancada. Depois, uma criança chorando. E então minha mãe, com a voz frágil e cheia de autojustiça, resmungando algo sobre essa reação absurda. Voltei para meu quarto e fechei a porta. Não para bloquear o som, mas para impedir a mim mesma de rir. Eles tinham tentado distorcer a história na noite anterior. Meu pai batendo na minha porta como se eu devesse algo a ele. Minha irmã fervendo de raiva. Minha mãe com sua melhor cara de "não foi assim que te criamos". Mas para mim, eles já estavam fora da minha vida desde o momento em que deixaram minha filha para trás, com o passaporte escondido como uma piada em uma das malas deles. Aquilo foi o fim. Aquilo não era família. Era sabotagem. Na noite anterior, eles vieram, pisando forte como crianças pequenas em crise sincronizada. Minha mãe bateu com tanta força que a fechadura balançou. Abri a porta uma fresta, depois mais um pouco, depois toda, para poder vê-los claramente quando disse, não. Você cancelou os quartos, sibilou minha mãe, sem nos avisar. Achei melhor deixar a recepção dar a notícia. Kendra cruzou os braços. Isso é cruel. Mesmo para você. Cruel? Pisquei. Cruel é redirecionar minha filha pelo Sudão e abandoná-la na zona de trânsito quando ela não conseguiu embarcar. Ela perdeu o passaporte, retrucou meu pai. Ela não perdeu, falei secamente. Max pegou. Vocês encontraram e não disseram nada. Então não, eu não vou pagar pelas férias de vocês. Você está punindo todos nós. Vocês se puniram sozinhos, respondi. Tudo o que fiz foi parar de financiar. Minha mãe deu um passo à frente como se fosse me repreender, como se eu ainda tivesse 15 anos. Eu não me movi. Não recuei. Temos crianças conosco, disse ela. Savannah está chorando. Max está com medo. Você vai mesmo nos fazer trocar de hotel ou pagar pelos próprios quartos? Eu não estou impedindo vocês. O rosto de Kendra se retorceu. Então é isso? Um erro e estamos cortados? Um erro? Quase ri. Vocês redirecionaram minha filha por um país de alto risco para economizar algumas centenas de dólares. Depois esconderam que o filho de vocês pegou o passaporte dela. Depois a abandonaram. Depois zombaram dela. Então sim, é isso. Eles ficaram ali parados, atonitos como se esperassem que eu cedesse. Em vez disso, eu disse, essa conversa acabou. Fechei a porta. De volta à manhã seguinte, através da parede fina ouvi mais gritos. A voz do gerente dizendo algo sobre política do hotel. A voz do meu pai aumentando, tentando recuperar o controle. Ouvi a palavra processo e tive que conter uma risada. Eventualmente, tudo ficou quieto. Mais tarde, naquela tarde, abri o grupo da família no aplicativo do hotel. Havia uma mensagem da Savannah. Esse novo lugar é nojento, não tem ar-condicionado. A praia fica tipo a 2 horas. Podemos voltar, por favor? Silenciei o grupo. Eles também tentaram manipular os parentes, é claro. As mensagens começaram a pingar. Sua mãe disse que houve um mal-entendido. O que aconteceu? A Rose está bem? Respondi da mesma forma para todos. Eles redirecionaram a Rose pelo Sudão para economizar dinheiro. Max escondeu o passaporte dela. Ela ficou presa. Eles a deixaram para trás.
Sem floreios. Sem contexto. Só os fatos. A maioria das respostas foi silêncio total. Uma tia respondeu apenas, ah, e nunca mais disse nada. Acho que a história soa diferente quando é dita em voz alta. Darius e Rose voltaram por volta das 8 da noite. Fui encontrá-los no saguão. Ela parecia mais velha. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, mas de algum modo diferente. Abracei-a com força. A gente tem que ir para outro lugar? Ela sussurrou. Não respondi. Não vamos a lugar nenhum. Ficamos mais uma semana. Nós três. Comemos peixe fresco na praia. Nadamos em águas azul turquesa. Rose dormiu até tarde e leu romances ao sol. Darius massageava meus ombros sempre que eu me enrijecia ao ver uma notificação. Eu não respondia nenhuma. Quando voltamos para casa, parei com todo o apoio financeiro. Não anunciei. Não escrevi e-mail dramático. Apenas parei. Eles tentaram contato algumas vezes. Ligações, chantagens emocionais, mensagens passivo-agressivas. Ignorei todas. E quando chegou a época do imposto de renda e minha mãe tentou confirmar se ainda estávamos pagando o seguro, respondi, não estamos. Silêncio. Eu disse a Darius que me sentia culpada. Ele disse, sabe o que é culpa? É o eco de limites que deveriam ter sido impostos antes. Ele estava certo. Não sei o que os abalou mais, o fato de eu ter mantido minha posição ou o fato de eu nunca ter levantado a voz fazendo isso. Mas essa é a questão, eu não precisei gritar. Eu apenas tomei atitudes. E agora, pela primeira vez na vida, não me sinto a ovelha negra. Me sinto livre. Talvez eu tenha exagerado. Talvez cancelar o hotel e os voos deles tenha sido mesquinho. Ou talvez tenha sido a única forma de fazê-lo sentir uma fração do que a Rose passou. O que você acha? Eu estava certa em cortar a viagem deles assim? Ou fui longe demais? Me diga nos comentários. Eu realmente gostaria de saber sua opinião. E se quiser mais histórias como esta, clique em inscrever-se e ative o sino.